Treinador português, Mister João Carlos, que teve uma breve passagem aqui pelo Espírito Santo e que foi citado em uma entrevista aqui no Arquibancada Digital pelo presidente do Capixaba, Daniel Costa, e agora tem o direito de resposta que será veiculado em nossas redes sociais no YouTube. E, professor, pode ficar à vontade para poder falar sobre essa citação do Daniel Costa, as acusações que ele fez, essa situação ali, que foi o rompimento deste início de relação com o Capixaba, né? Você foi anunciado e depois não seguiu no projeto ali e o presidente o citou em alguns momentos aqui da entrevista. Pode ficar à vontade. Muito bom dia. Vitor, muito bom dia. Eu, antes de mais, quero agradecer o facto de você permitir que a verdade seja reposta, até porque já vem sendo um habitué desse senhor contar muitas histórias. Eu acho que ele está na função errada, não deveria ser presidente de clube de futebol, devia ser argumentista de histórias, porque realmente são muitas aquelas que ele conta. Isto tudo começa com um convite da parte do Sr. Daniel Costa, liga para mim, eu estava na época em Fortaleza, tinha acabado de terminar um trabalho no Tirol, ele liga para mim e que pretendia que eu viesse para técnico do Capixaba. Nós, na altura, acertámos um valor, acertámos a duração do contrato e, passado 2 dias, ele enviou o valor respeitante à viagem e eu seguia para Capixaba. Nunca foi mencionado por ele, até porque é muito engraçado, Vitor, e isto eu sou obrigado a realçar, ele fala em metodologia, mas eu acredito que se tu lhe perguntares qual é a metodologia do Capixaba, ele não sabe responder, até porque ele confunde um pouco, ele ouve falar em metodologia, mas ele não sabe o que é que são metodologias, não sabe o que é metodologia de trabalho. Um clube ter uma metodologia de trabalho é normal e obviamente que clubes querem chegar a grande têm que o ter. Agora, nessa metodologia de trabalho não está inclusa certamente o presidente fazer substituições, o presidente alterar convocatórias, o presidente exigir que determinados jogadores joguem. Obviamente pode haver uma conversa dentro daquilo que é o dia-a-dia do clube, e se houver um interesse de um clube num determinado jogador, eu preparar esse atleta para que ele possa jogar, até porque o interesse do clube, como é óbvio, será vender. Não o técnico, não o presidente fazer alterações ao intervalo de um jogo, ou um presidente querer interferir naquilo que é uma convocatória, você fazer uma convocatória e ele ir lá e alterar a convocatória. Isso não existe e eu não permito. São 40 anos de futebol, são 23 anos de profissional como jogador, são mais 10 como treinador, como técnico. Esse senhor chegou a acusar-me entre várias histórias que eu não tinha cursos para poder treinar. Eu só tenho o FA, o B e o C, só. Eu só tenho 10 anos de técnico, eu só tenho 8 títulos nacionais entre França e Portugal, só isso que eu tenho, e talvez essas atribuições não me permitam treinar apenas e só o Capixaba, porque no Brasil eu já treinei Atlético Cearense, Tirol, Batatais, Francana, Maracaju, tendo passado por uma das federações mais complicadas, que é a Federação Paulista, que exige realmente que os seus técnicos sejam licenciados. Enfim, esse senhor levanta uma pauta que facilmente é desmontável. E aí, Vítor, eu acho que nós, quando ouvimos alguém, e devemos tentar entender se aquilo que a pessoa fala é verdade ou não. Se você for ver, eu fiz 2 jogos amistosos com o Capixaba. Um com o Democratas, em que o Sr. Daniel Costa ao intervalo queria substituir o goleiro, e um contra o Vilavelhense, acho eu, em que o Sr. Daniel Costa, na sexta-feira, depois de eu ter colocado a convocatória no grupo, ele foi lá e substituiu 4 atletas. Nessas 2 equipas que eu apresentei, maioritariamente os jogadores eram de raça negra. Inclusive um jogador que ele cita, o Diguda, como tendo que ter mandado embora. Eu queria que o Diguda e o Café ficassem. Quando eu cheguei, Diguda, Café e Paulo Negão estavam dispensados por esse senhor. Eu observei que o Diguda era um excelente jogador, que o Café, não como volante, mas como zagueiro, poderia desempenhar a função de forma perfeita, como o vinha fazendo. E depois de um jogo muito bom, tanto do Café como do Diguda contra o Democratas que se encontrava na Série D,
decidiu contratar o Digoud e o Café. Portanto, aí este senhor já mente. Relativamente ao Kaká, nada teve a ver com o facto de ele ser de raça negra, volto a dizer. Sou muito amigo do Kaká, o Kaká pode-o inclusive confirmar. Como técnico nós temos que tomar as nossas opções, se foi errada, se foi certa, isso obviamente eu tenho que viver com as minhas opções. Eu tinha na altura várias opções para zagueiro pelo lado esquerdo, um mexicano, um menino que depois posteriormente foi até emprestado ao Lemense, entre outros, em que eu teria que fazer uma escolha, e fiz a escolha não pela questão da questão racial, que isso não existe para mim, até porque, e as pessoas podem confirmá-lo, os meus 2 melhores amigos da minha vida se chamam Nilson Correia, que inclusive passou pelo Estado do Espírito Santo defendendo as cores da Desportiva Ferroviária, que é de raça negra, e Rui Silva, que é amigo meu há 43 anos, amigo de infância, e que também é de raça negra. Então isso não existe, é uma difamação, é uma injúria, é uma calúnia, é mais um crime dos tantos que esse senhor comete. Talvez deveríamos recordar aqui o que aconteceu com o Coeiro, que infelizmente faleceu há uns dias atrás, mas deveríamos relembrar aquilo que ele fez ao Coeiro, e deveríamos também, se calhar, colocar em pauta as mais de 30 processos que ele tem em tribunal por tratar mal atletas, por não defender os interesses dos atletas, por deixar atletas numa condição física em que eles se lesionaram ao serviço do clube e que não lhes deu a assistência possível, e que os atletas tiveram que deixar de praticar futebol, não pagamentos, como foi o meu caso. Aliás, eu passo a relatar que ainda esta semana acabei de obter uma vitória contra esse senhor, em que o tribunal decidiu que o senhor Daniel Costa teria que me indenizar pelo facto de não ter cumprido contrato. Também levanta uma outra pauta que é facilmente observável. Esse senhor diz que eu levei vários atletas para o clube. Esse senhor mente. O único atleta que eu levei, e não foi à revelia, porque isso não acontece em lado nenhum, foi com o consentimento dele, foi Gabriel Pia, um jogador formado no Palmeiras, com passagens pelo Corinthians, Ituano, pelo Sparta de Praga na Checoslováquia. Então acredito que realmente seria uma mais-valia para o clube. Era um jogador que o clube necessitava, tanto é que depois da minha saída o seu Daniel fez questão que ele continuasse, mas aquilo que sei, não cumpriu contratualmente aquilo que tinha falado com ele. E acho, não tenho a certeza, que o Gabriel acabou por o colocar na justiça. Mas isso já é um hábito acontecer no clube como o Capixaba. Quando esse senhor fala que faz ações sociais, eu acabo por me rir, porque é tentar desmentir tudo aquilo que é evidente. Você tem o pai do Douglas, que é um atleta que passou pelo Capixaba também, que acabou de ganhar também uma ação. Tem o Coeiro, que se passou aquilo que se passou. Tem um goleiro que também colocou o Capixaba em tribunal. Tem um outro atleta que ele deixou machucado sem lhe dar o atendimento. E se isso é ação social, então eu pergunto o que é que será ação social, não é? Posto isto, acho que é deprimente para um técnico, praticamente um ano após a minha breve passagem pelo Capixaba, continuar a querer falar do meu nome. Já me tentou conotar com venda de resultados, algo que, graças a Deus, eu vivo de cabeça levantada, porque eu não me permito viver com esse tipo de sujidade. Já quanto a ele, há algumas suspeitas, mas isso aí eu não posso levantar, como é óbvio, não tenho provas. Agora esse senhor levantou uma pauta dessas contra mim. Obviamente que nem precisei de me defender, porque o meu caminho no futebol demonstra tudo aquilo que eu tenho sido. Entro e saio de cabeça erguida de todos os clubes, defendo, como é óbvio, a lisura e a transparência em todos os clubes. Não sou conivente com determinados comportamentos de presidentes ou dirigentes, e talvez isso tenha incomodado um bocadinho o Sr. Daniel. Mas acho que já passou um ano, já foi penalizado pela Justiça. Acho que está bom, já passou, além do tempo, esse senhor continuar a usar o meu nome na tentativa de aparecer na mídia. Eu continuo a desenvolver o meu trabalho com toda a lisura, deixando em todo lado que passo um trabalho de qualidade, como aconteceu no Batatais, como aconteceu no Maracaju, e como certamente irá acontecer nos outros clubes onde eu irei passar, porque eu sou um profissional
não sou um extraterrestre do futebol, não sou um ET, mas, como é óbvio, há certas determinadas coisas que eu não vendo. Se há técnicos que o fazem, eu não faço. Eu não vendo o meu caráter, eu não vendo os meus princípios, eu não vendo as minhas ideias, e eu não permito que treine, que presidente nenhum, seja ele quem for, nem o mais pintado, venha interferir no meu trabalho do campo. Do campo. Esse senhor chegou à palhaçada de me sentar na casa dele com um livro que eu acho que é as 48 formas de ser líder ou de ser chefe, dizendo que eu não podia jamais ir contra uma decisão dele de tirar determinado jogador e colocar determinado jogador. Isso não existe em lado nenhum, só no mundo pintado do seu Daniel Costa, um mundo alternativo, talvez o mesmo mundo que ele acha que é possível, depois de um jogo de futebol, oferecer whisky aos atletas e permanecer num restaurante até às 6 horas da manhã com os atletas, depois de um jogo de 90 minutos à espera dele no ônibus. Talvez seja esse mundo alternativo que o Sr. Daniel Costa ache que no futebol é possível contratar garotas de programa e colocá-las dentro de um ônibus, podendo até inclusive destruir aquilo que é a vida familiar dos atletas. E são esses comportamentos que eu continuo a ver que infelizmente muita gente passa ao pano, e continuam a achar que é o máximo, que é bom, que é ótimo, e que eu espero muito honestamente que a curto prazo esse senhor possa desaparecer do futebol, porque ele não faz bem ao futebol, não traz nada para o futebol, e as declarações dele poderiam trazer algum problema, mas felizmente existe o Instagram hoje, qualquer pessoa pode visitar, ver lá uma foto fantástica minha e do Diguda. Vocês podem pegar no telefone, ligar para o Diguda, para o Kaká, para o Café e confirmar se essas situações são verdadeiras ou não. Só não vale a pena ligar para o Jobson, porque a gente sabe, não é, que o Jobson vive atrelado no Sr. Daniel Costa. O Sr. Daniel Costa paga-lhe pelo mentir consecutivamente. Entretanto, também passo já a dizer que depois dessas declarações, o Sr. Daniel Costa tem mais um processo às costas, colocado pela minha assessoria jurídica, e enfim, eu não quero estar a falar muito mais, acho que já me estendi até demasiado relativamente a ele, já deixei aqui bem explicado que se há algo que eu não tenho nada é contra a raça negra. Fui criado naquilo que nós chamávamos em Portugal um bairro de lata, onde eu convivi desde criança com indivíduos de raça negra, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, guineenses, e com quem eu tenho um excelente relacionamento até hoje. Se você for em Portugal, na equipa do Estrela da Amadora onde eu joguei, onde maioritariamente era da raça negra, porque é uma cidade em que impera a raça negra dos ex-colonizados portugueses. Toda a gente me conhece, toda a gente gosta de mim, sempre me dei bem. Fui uma pessoa que aprendia a comer ketchupa junto com a raça negra, que me sentava na mesa com eles, que conheço e falo o idioma crioulo cabo-verdiano. Portanto, é para você ver o quanto eu respeito aquilo que é a raça negra. Os meus maiores amigos e grande parte deles são de raça negra, como o Jorge Andrade, ex-internacional português e ex-jogador da Juventus, o Puma, ex-jogador do Sporting Braga, do Estrela da Amadora, internacional por Cabo Verde. Ou seja, eu posso enunciar aqui milhares de nomes. Aqui no Brasil, toda a gente pode ir desde o Atlético Cearense até o Maracaju e perguntar se alguma vez eu tive algum problema com algum indivíduo de raça negra. O meu maior amigo no Brasil se chama Carlos, é um indivíduo de raça negra. Então é uma pauta nojenta que esse senhor levanta. Acho que é uma pauta tão nojenta como aquilo que ele tem representado na sua vida, e realmente eu estou aqui apenas e só para deixar bem claro que gosto de tudo o que é ser humano a partir do momento em que eles tenham caráter, personalidade e princípios. Talvez por isso eu não gosto do Sr. Daniel Costa, porque todos os adjetivos anteriores que eu formalizei, ele não tem absolutamente nenhum. Então agradeço, Vítor, pelo tempo que dispensou para que eu pudesse fazer o meu direito de resposta. Já me alonguei. Acho que esse senhor não merece toda essa publicidade, não merece que falem no nome dele. E eu espero que a curto prazo, tanto a Federação do Espírito Santo de Futebol como as entidades que regem o Estado do Espírito Santo tenham atenção àquilo que é as práticas comuns desse senhor,
e que o eliminem, porque ele não merece estar no futebol. Tá, Vítor? Agradeço imenso mais uma vez, obrigado aos telespectadores e obrigado à equipa que me deixou hoje repor aqui a verdade, ok? Muito obrigado, mister. Deu para explicar tudo, deu para passar ali a sua posição, viu? Sucesso na sua carreira. Fica aqui o desejo de toda a equipe do Arquibancada Digital. Muito obrigado pela atenção, viu? E até uma Eu lhe próxima. agradeço imenso, tá, Vítor? Até uma próxima, obrigado.